Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, começando essa terça-feira, vamos logo com as notícias. E ontem o André Rizek do Sport TV comentou, o porquê da boa vontade do rubro-negro da Gávea em ceder o Maracanã para o Botafogo, A gente sabe que o Botafogo vai atuar no dia 18, daqui a 10 dias, contra o Criciúma, lá no Maraca. Depois de 10 anos, o Botafogo volta a ser o mandante jogando no Maracanã, E aí eu lembro de toda a minha infância, adolescência, juventude, vida adulta, vendo o Botafogo no Maracanã, bateu até uma saudade, tudo bem que era o antigo Maracanã e não esse novo Maracanã, O antigo, ele vive apenas na nossa memória, Os degraus de cimento da arquibancada, as cadeiras numeradas, aquelas cadeiras laranjas, Enfim, o velho Maraca. Mas enfim, o Rizek comentou que a boa vontade do Flamengo, na verdade, foi motivada pela intenção do rubro-negro de mudar a data do seu jogo de volta com o Corinthians na Copa do Brasil para o final de semana. Ao fazer essa mudança, ao pleitear essa mudança, também, obviamente, mudou a data de Vasco e Atlético Mineiro em São Januário. São Januário, seria a primeira opção do Botafogo para jogar contra o Criciúma. E aí, com essa mudança toda, para o Flamengo executar, e ter a vantagem de ter os jogadores que estão servindo as seleções aí de volta, precisaria também, enfim, acabou contando com a ajuda do Botafogo por um lado, com o apoio do Botafogo, por outro, então, cedeu o Maraca, por isso jogaremos lá na sexta-feira, sem ser essa, a outra sexta, Então tá tudo explicado, tudo tem sempre um interesse, Um jogo de interesse aí por trás. Aliás, estamos na expectativa, Tudo bem que ainda faltam 10 dias, mas para o Botafogo começar a divulgar como é que vai ser a questão dos ingressos para o jogo. Há uma possibilidade, isso foi levantado pelo Gentili do Fogão Net, do Botafogo dar entrada gratuita para todo mundo que for camisa 7. Plano branco, plano preto e glorioso e alvinegro, que já normalmente tem o check-in gratuito mesmo, Então isso ainda não é uma informação fechada, Mas há essa possibilidade, tomara que aconteça, acho que seria muito bom que isso acontecesse, já que teremos um Maracanã, muito mais espaço do que normalmente temos no próprio Newton, beleza? Galera, John Textor, foi às redes sociais para novamente falar de arbitragem, um assunto chato, mas aquele negócio, a arbitragem não deixa que a gente esqueça, Pare de falar, é muito chato ficar falando toda a rodada de juiz, de arbitragem. Falamos aqui ontem sobre a arbitragem ruim do Flávio Rodrigues no Atlético Paranaense e Botafogo, e agora também o Textor comparou os lances que aconteceram lá na Arena Fonte Nova. Primeiro, aquele lance que já faz algum tempo da nossa eliminação na Copa do Brasil, da expulsão do Gregory, que foi praticamente ali um arranhão, um braço ali de raspão e que causou a expulsão do Gregory. E, segundo o Textor, nos deu um prejuízo aí de 15 milhões de dólares aquela eliminação, A gente sabe que a Copa do Brasil realmente é um torneio milionário. E agora, comparando com o lance de sábado entre Flamengo e Bahia, no mesmo cenário, no mesmo estádio, e o pior, com o mesmo árbitro, O senhor Rodrigo Klein. Dessa vez o De La Cruz do Flamengo desferiu ali um golpe bem mais forte no jogador o Luciano Rodrigues, jogador do Bahia, E não teve expulsão. Então, o famoso 2 pesos, 2 medidas, Não usou a mesma régua quando expulsou o Gregory e agora não expulsou o De La Cruz. Acho que a partida estava 1-0 naquele momento ali para o Flamengo, Então, o lance do Gregory em cima do Santiago Arias e esse lance agora do De La Cruz, bem mais violento, Tem nem comparação e, infelizmente, mesmo estádio e mesmo árbitro, 2 pesos e 2 medidas. Então é importante o Textor comentar. E galera, é o seguinte, eu não gosto de ficar aqui jogando a culpa na arbitragem, jogando os eventuais insucessos do Botafogo em teorias da conspiração. Não gosto de fazer isso. Porém,
falo aqui de coração aberto para vocês. Nessas 9 rodadas que faltam do Brasileirão, eu acho que o Botafogo tem que tomar muito cuidado, aliás, já vem tomando cuidado. Temos que superar os erros de arbitragem, né? Exatamente essa falta de critério que existe hoje, né? E eu acho que é o grande obstáculo do Botafogo. Não estou desrespeitando o Palmeiras, acho o Palmeiras um time que tem um grande técnico, especialmente, né? Uma equipe aí que está acostumada a decisões, acostumada ao Campeonato Brasileiro, né? Mas eu acho que realmente o grande perigo do Botafogo aí nessas 9 rodadas contra o nosso tricampeonato é justamente essa falta de critério da arbitragem, as arbitragens caseiras, como a gente viu do último sábado, né? Aquele lance, por exemplo, no final da partida, eu sinceramente achei que o VAR ia recomendar, né, o juiz olhar ali a mão do jogador do Atlético Paranaense, e achei até que o Flávio Rodrigues fosse dar aquele pênalti, uma vez que ele olhasse o VAR, até porque o jogo já estava definido, né? Então ia ser aquela famosa história, já estão 1-0 mesmo pro Botafogo, ainda vou marcar um pênalti no final pro Botafogo e, né, vou, tipo assim, vai meio que encobrir os erros cometidos durante a partida, né? Mas não, nem assim, nem o VAR recomendou que olhasse e o lance acabou passando batido. Quem viu na Globo a partida, o lance praticamente não foi repetido. Na Cazé TV é que teve mais imagens ali mostrando que houve mão. Claro que, como todo lance de mão na área, é um pouco interpretativo, né? Mas para muitas equipes aí, como o próprio Palmeiras, o próprio Flamengo, né? Normalmente, se esse lance ocorre, né, o pênalti é marcado. Para o Botafogo, tudo é mais difícil, né? Tudo é mais difícil. Não alterou o placar da partida, né? Quer dizer, não alterou o resultado, a vitória do Botafogo, mas a gente vê que o Botafogo, para conquistar os 3 pontos, tem que, de fato, né, subir uma montanha, né? Subir uma montanha de dificuldades, né? Galera, vamos lá. Fala um pouco de seleção brasileira, né? Ontem, óbvio que viralizou, né? A gente lembrou até daquela fala do Canu, né? Eu vi o TF comentando, né? O Canu há pouco tempo atrás, né? Falando, vocês acham que o Botafogo vai virar o Real Madrid da noite para o dia, né? E hoje o Botafogo superou o Real Madrid, né, como clube com mais jogadores cedidos à seleção brasileira nessa convocação do Dorival para as eliminatórias da Copa, né? Claro que temos que pautar que 2 jogadores merengues foram vetados, né? O Vini Júnior e o Éder Militão tiveram problemas de lesão, por isso só o Endrick e o Rodrigo, né? E o Rodrigo permaneceram na lista. Também com 2 jogadores, os gigantes Manchester City, PSG e Arsenal, tá? Então o Botafogo com 3 acabou sendo aí o clube, né, no mundo com mais jogadores nessa convocação. Luiz Henrique, Igor Jesus e Alex Telles, tá? Desses 3 jogadores, o Pantera é o que tem menos chances de começar jogando, até porque o Savinho tá muito bem, deve ser o titular, né? Mas o Alex Telles tem chance de jogar, né? Tá disputando a posição até com o Abner, né, que também é do grupo da Holden Eagle, né? E o Igor Jesus foi testado pelo Dorival Júnior no lugar do Endrick, tá? Então é uma informação da ESPN, é uma possibilidade do Igor Jesus começar jogando. Vive grande fase no Botafogo, né? Um jogador aí que certamente pode emplacar na seleção brasileira. Parece que realmente o Dorival vai dar chance para o Igor Jesus. Aí eu quero que você comente aí embaixo. O Igor Jesus, clubismos à parte, já merece uma oportunidade, né, como titular da seleção logo na sua primeira convocação, ou vamos com calma com o Igor Jesus? Vou nem me arriscar aqui, né? Falar comemoração do Kamehameha, é isso? Enfim, então o jogo, lembrando, tá? Dia 10 agora, dia 10, lá em Santiago do Chile, no Estádio Nacional do Chile, às 21 horas. Então, boas possibilidades de termos aí 2 alvinegros começando a partida, Alex Telles e Igor Jesus. Até acho que o Igor Jesus
até com mais chances do que o próprio Alex Telles de ser titular, né? Vamos acompanhar aí os treinos finais aí do Dorival lá em Santiago, né? Para a gente saber se teremos aí fogão na seleção, né? E claro que o Pantera Luiz Henrique pode também, durante a partida, vir a entrar, né? Então, muito legal, ótimas notícias aí para o Botafogo, para Igor Holden, né? Isso aí valoriza os jogadores do Botafogo, valoriza o trabalho que é feito do nosso scout, né? E tomara que a seleção consiga se reerguer, né? Porque tá feia a coisa, tá feia a coisa. Olha, acho que eu nunca tinha visto, por exemplo, uma chamada da Globo para o jogo com um tom ali tão pesado, né? A própria chamada da Globo, para quem assistiu, já é admitindo que o Brasil ainda não se achou nessas eliminatórias, né? É quase ali até porque não adiantava chegar e fazer aquela chamada tradicional de futebol brasileiro, seleção canarinho, a amarelinha, o Brasil vai para cima de mais um adversário. Isso aí, né, seria uma conversa que não pegaria o público, até porque a gente sabe que o Brasil está sofrendo demais nessas eliminatórias. Então, foi uma chamada ali que até realmente surpreendeu, né? Assim, dando o tom exato de que o Brasil ainda não foi Brasil nessas eliminatórias, né? A gente vai acabar classificando, né? Até porque tem mais vagas dessa vez, mas tomara aí que com a ajuda dos jogadores botafoguenses, né? Seleção e Botafogo, né? Sempre, historicamente, né? Uma parceria de sucesso. Pessoal, Botafogo divulgou ontem, né? Os bastidores lá da Liga Arena, da nossa vitória de sábado contra o Atlético Paranaense, e teve um frame ali, 2 segundinhos, bem rápido, que me chamaram a atenção. Não sei se vocês repararam, né? Foi a conversa do Arthur Jorge com o Paulo Autuori. Paulo Autuori, nosso comandante, nosso técnico em 95, né? Quem sabe ali tivemos o encontro, né, do técnico da penúltima conquista, né? E da conquista desse ano, se vier, né? Mas, enfim, atualmente da última conquista do Fogão em 95. O Autuori, hoje em dia, ele é diretor técnico do Atlético Paranaense. O Autuori que já está sempre lá no Paraná, né? Teve no Curitiba, enfim, agora está de volta ao Atlético Paranaense como diretor técnico, por isso o encontro. Então teve aquele bate-papo, lembrando, né, para os mais jovens aí que não acompanharam, o Autuori, ele chega no Botafogo em 95, desconhecido no Brasil, porém já com uma carreira em Portugal, né? O Autuori teve muitos anos em Portugal, por isso certamente já conhecia o Arthur Jorge, enfim, ou pelo menos, não sei se eles já se conheciam antes, mas trocaram essa ideia no sábado, beleza? Pessoal, o Zico, né, deu uma declaração aí polêmica na Rádio Metrópolis. Torcedores do Flamengo não curtiram, até iniciaram aí um certo hate, né, contra o Galinho, que é o maior ídolo. Galera, beber água aqui, que tá bravo. Ainda tô resfriado, tô com a garganta aí meio ressecada. O torcedor do Flamengo não curtiu as declarações do Zico. O Galinho falou que atualmente, se o Flamengo não está numa disputa, ele torce para o Botafogo, né? O muro tá baixo, Zico, chega junto. E ele explicou isso devido aos inúmeros jogadores de categoria do Botafogo, né? Citou nominalmente o Igor Jesus, o Luiz Henrique e o Thiago Almada, né? O Zico dizendo que gosta de ver o Botafogo atuando, né? E a gente lembra que o Zico já deu declarações, né, de que o Botafogo foi o clube que mais fez ele sofrer na infância, na adolescência, né? Antes até mesmo de se tornar um jogador profissional, sofria muito porque sempre quando o Flamengo jogava com o Botafogo, o Flamengo apanhava, né? Aquela época ali de ouro do Glorioso. E aí agora ele deu essa declaração. O muro tá baixo, Galinho. O Zico é aquela figura, né? Tipo, é o maior ídolo do Flamengo, mas que é um cara que, por mais que a gente brinque aí com a fama de pé frio e tudo mais, é um cara que nunca foi arrogante, assim, nunca foi ofensivo contra o Botafogo. Aliás, também
até com outros clubes também, rivais, ele teve sempre uma postura ali correta, né? Diferente desses novos ídolos do Flamengo que não respeitam nada nem ninguém, que são debochados, irônicos, né? Então é isso, basicamente essa declaração aí do Zico que causou raiva nos rubro-negros, porque falou que se o Flamengo não está na parada, caso da Libertadores, do próprio Brasileirão, o Flamengo já ficou para trás, ele torce para o Botafogo por conta dos nossos jogadores. E falando de jogadores, o jogador que o Zico não citou, mas que eu sou obrigado aqui a citar, que tem sido aquele destaque nem sempre reconhecido do Botafogo, né? Que é o Jefferson Savarino. O Savarino realmente tem feito um grande campeonato. Até o Serginho Santana do Globo comentou que para ele o Savarino é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E aí eu deixo para vocês também essa pergunta: será que o Savarino é o melhor jogador do Brasileirão? Os números pelo menos dizem isso, tá? O jornal O Dia trouxe uma matéria sobre isso, o SofaScore tá embasando com números, né? O Savarino é o jogador com o maior número de participações em gols, tá? 9, sendo 5 assistências, e também ele lidera aí em passes decisivos e finalizações, tá? 19 no total. Savarino realmente fazendo um grande campeonato. Ele que deu mais uma assistência preciosa, né? No sábado, no gol do Igor Jesus. A nota do Savarino pelo SofaScore é 7,23, né? Só não é a maior nota do Botafogo, porque está um pouquinho atrás, está 4 décimos atrás da nota do goleiro John, né? Goleiro, aí também já é um critério um pouquinho diferente, enfim. Então, de jogadores de linha, a maior nota é do Savarino. Então, eu vou deixar aí para vocês. Acho que já teve um momento do campeonato em que a gente cravava o Júnior Santos como o melhor jogador, né? O melhor jogador da temporada, também pela Libertadores. Mas aí o Júnior Santos tem a lesão, acaba ficando um tempo inativo, agora que ele está voltando. Depois teve o Luiz Henrique também como melhor jogador do Botafogo. E agora tem se falado realmente muito do Savarino, que não é exatamente um protagonista, não aparece tanto assim para o torcedor, mas que é uma peça fundamental, é o motorzinho do time, né? Acho que o Savarino, de fato, é o motorzinho do time, um cara que tem muita categoria, joga muita bola, né? E vou até destacar uma partida dele, que não foi do Brasileirão, mas que foi o segundo jogo contra o Palmeiras na Libertadores, em que jogou muita bola. Para mim, foi a melhor atuação do Savarino com a camisa do Fogão até o momento, mas entre várias grandes atuações, como a do próprio sábado, né? Acho que o Savarino, no sábado, também poderia ter sido eleito o melhor em campo, sem problema algum. Beleza, pessoal? Vai dar 19 minutos, me estendi aqui, como sempre, mas aqui falar do Fogão é viciante. Galera, ótima terça-feira a todos. Só relembrando que hoje é mais um dia de treino lá no Lonier, e aí sim vem aquela mini folga até sábado, e aí no domingo o Botafogo retorna aos treinamentos, beleza? Deixa seu like, faça seu comentário. Se você não é inscrito, a gente está muito pertinho. Quem sabe hoje a gente bate aí 9 mil inscritos para depois chegar na meta de 10 mil, beleza? Tamo junto, aquele abraço, Fogão pra cima!